Você já parou para pensar sobre o que está colocando no seu prato? O que os alimentos que você consome podem estar fazendo pelo seu corpo, e o que podem estar prejudicando? A alimentação tem sido, ao longo da história humana, uma das principais fontes de sustento, prazer e, claro, saúde. No entanto, ao longo do tempo, a forma como nos alimentamos evoluiu drasticamente. O aumento da industrialização e a transformação dos alimentos naturais em produtos processados mudaram a maneira como nos relacionamos com a comida. Isso, por sua vez, trouxe consequências diretas para nossa saúde e bem-estar. A comida não é apenas combustível para o corpo, ela é muito mais do que isso. Ela é fonte de prazer, de experiências sociais, de nutrição e, de maneira crítica, de problemas de saúde se não for escolhida com sabedoria. Em uma época de fácil acesso e constante oferta de alimentos industrializados, muitas pessoas nem sempre estão conscientes dos impactos negativos que certos alimentos podem ter no organismo. O que você come hoje pode afetar sua saúde não só agora, mas também no futuro, de maneiras que você talvez não imagine. Por isso, convido você a refletir sobre os alimentos que você consome e a maneira como eles afetam sua vida, sua saúde e o seu futuro. Quando falamos sobre alimentos inadequados, a conversa vai além de simples escolhas alimentares. Não estamos falando apenas de uma refeição mal feita ou de um hábito alimentar isolado. Estamos falando de um padrão alimentar que, ao longo do tempo, pode ser responsável por uma série de doenças crônicas e problemas de saúde que, em muitos casos, podem ser evitados. E o pior, muitas dessas doenças se manifestam silenciosamente, sem que você perceba o impacto que a alimentação está causando ao seu corpo. A longo prazo, os efeitos desses alimentos podem se revelar devastadores para o organismo, comprometendo funções essenciais e até acelerando o processo de envelhecimento. Você sabia, por exemplo, que um dos maiores vilões na alimentação moderna são os alimentos ultraprocessados? Esses alimentos, que estão em grande parte das prateleiras de supermercados, são feitos com ingredientes artificiais, aditivos químicos e conservantes que, com o tempo, prejudicam a saúde de várias maneiras. O consumo excessivo de açúcar, sódio e gorduras trans, presentes em muitos desses alimentos, pode desencadear uma série de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, problemas cardíacos e até certos tipos de câncer. Mas, ao mesmo tempo, são alimentos extremamente convenientes, acessíveis e de fácil preparo. Como lidar com isso? Como encontrar um equilíbrio entre o prazer de uma alimentação prática e os benefícios de uma alimentação saudável? A verdade é que a alimentação inadequada não é um problema simples. Ela está profundamente enraizada na sociedade moderna, em uma cultura que prioriza conveniência e rapidez em detrimento da saúde. Por isso, o impacto dos alimentos nocivos à saúde vai muito além do simples ato de comer. Quando você escolhe um alimento de baixa qualidade, o seu corpo precisa lidar com as consequências dessa escolha. Muitas vezes, os efeitos não são imediatos, mas a longo prazo, os danos se tornam visíveis. E a pergunta que fica é: você está disposto a pagar o preço da conveniência? Ou você está pronto para fazer escolhas que realmente favoreçam sua saúde? Ao refletirmos sobre os problemas causados pelos alimentos inadequados, é fundamental pensar nas doenças que esses hábitos alimentares podem provocar. O consumo excessivo de alimentos processados, ricos em açúcar e gordura, está diretamente relacionado ao aumento dos casos de obesidade, diabetes, doenças cardíacas e até certos tipos de câncer. Mas, e quando pensamos em aspectos mais sutis, como a alteração no equilíbrio da microbiota intestinal? Você sabia que a sua saúde intestinal é fundamental para o bem-estar geral do seu corpo? Quando você consome alimentos errados, prejudicando a flora intestinal, isso pode afetar não apenas a digestão, mas também o sistema imunológico, a saúde mental e o estado emocional. Como as escolhas alimentares influenciam a nossa vida de maneiras tão profundas, é essencial que entendamos a complexidade do impacto que uma alimentação inadequada pode ter. Não se trata apenas de um simples engordar ou emagrecer, trata-se de mudanças profundas no organismo que afetam a qualidade de vida, a longevidade e até o nosso bem-estar emocional. O que você escolhe colocar no prato pode estar diretamente relacionado à sua disposição para o trabalho, à sua energia para se exercitar e até ao seu humor.
Porém, quando falamos sobre alimentos prejudiciais, é preciso entender que existem diferentes tipos de alimentos inadequados, com diferentes graus de impacto. Alguns causam danos imediatos, enquanto outros têm efeitos mais lentos e silenciosos. A primeira categoria inclui alimentos com alto teor de açúcar, gordura trans e sódio, que, quando consumidos em excesso, podem provocar doenças como a hipertensão, doenças cardíacas e diabetes. A segunda categoria envolve alimentos com ingredientes artificiais e aditivos que, ao longo do tempo, comprometem a função imunológica e o equilíbrio hormonal do corpo. E por último, temos os alimentos que afetam diretamente o sistema digestivo, como os alimentos ricos em glúten e lactose, que, para muitas pessoas, são fatores desencadeantes de distúrbios intestinais. A industrialização da comida trouxe muitos benefícios em termos de praticidade, mas também trouxe sérios riscos para a saúde. Para muitas pessoas, comer se tornou um ato automático, sem reflexão sobre as consequências de suas escolhas alimentares. Afinal, é muito mais fácil pegar um pacote de batatas fritas ou uma refeição congelada do que dedicar tempo a cozinhar uma refeição saudável em casa. Mas essa conveniência está custando muito à nossa saúde. O aumento da obesidade, das doenças cardíacas e do câncer está diretamente ligado a essa mudança nos hábitos alimentares. Mas o que fazer? Como sair desse ciclo vicioso de escolhas alimentares inadequadas e prejudiciais? A resposta está em voltar ao básico. Em repensar a nossa relação com a comida. Em dar mais atenção ao que colocamos no nosso prato e, consequentemente, ao que colocamos dentro de nossos corpos. Mas para isso, é preciso entender, de forma detalhada, como esses alimentos processados, ricos em aditivos, açúcares e gorduras, estão afetando a sua saúde a longo prazo. Quando você entende o impacto real que esses alimentos podem ter, é mais fácil tomar decisões conscientes e mudar os hábitos alimentares. Neste vídeo, iremos explorar profundamente os alimentos mais perigosos que você nunca deveria comer. Vamos abordar cada um deles, com base em pesquisas científicas, mostrando como eles afetam o corpo e por que você deve evitá-los a todo custo. Ao fazer isso, espero que você se sinta mais empoderado para tomar decisões alimentares que promovam sua saúde e bem-estar. É hora de entender que a comida não é apenas algo para satisfazer a fome, mas algo que pode transformar a sua vida, seja para melhor ou para pior, dependendo das escolhas que você fizer. Agora, pare e reflita: o que você está comendo hoje? Como esses alimentos estão impactando a sua saúde? Você sabia que muitos dos problemas de saúde que enfrentamos, como diabetes, doenças cardíacas e até problemas de digestão, podem ser diretamente ligados à alimentação inadequada? Você está pronto para mudar seus hábitos alimentares e tomar o controle da sua saúde? Os alimentos mais perigosos para a saúde. Refrigerantes e bebidas açucaradas. Os refrigerantes são um dos alimentos mais consumidos no mundo. Eles contêm grandes quantidades de açúcar, adoçantes artificiais e, frequentemente, corantes sintéticos. Pesquisas científicas demonstram que o consumo excessivo de refrigerantes está diretamente relacionado a uma série de condições de saúde, incluindo obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e aumento do risco de certos tipos de câncer. Estudos como o publicado no American Journal of Public Health revelam que o consumo diário de refrigerantes aumenta o risco de obesidade em até 60%. A ingestão excessiva de açúcar é uma das principais causas do aumento de gordura visceral, a gordura armazenada ao redor dos órgãos, que está associada a várias doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e hipertensão. Além disso, as bebidas açucaradas, como os refrigerantes, aumentam a resistência à insulina, o que piora o controle glicêmico no corpo e favorece o aparecimento de diabetes. Outro estudo publicado no Journal of the American Medical Association mostrou que o aumento no consumo de refrigerantes aumenta os níveis de ácido úrico no sangue, o que está relacionado à gota e à pressão arterial elevada. O impacto das bebidas açucaradas não se limita ao aumento de peso, elas também têm um efeito prejudicial no metabolismo, promovendo a inflamação crônica e a resistência à insulina. Carnes processadas. As carnes processadas, como o bacon, presunto, salsichas e mortadela, são amplamente consumidas em muitos países, mas têm sérios riscos para a saúde. A Organização Mundial da Saúde, OMS,
classificou as carnes processadas como carcinogênicas do grupo 1, o que significa que há uma evidência substancial de que essas carnes causam câncer em seres humanos. O risco está especialmente relacionado ao câncer coloretal, devido aos nitratos e nitritos usados como conservantes na carne processada. Pesquisas indicam que as carnes processadas aumentam o risco de doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Um estudo publicado na Circulation, revista da American Heart Association, mostrou que o consumo de carne processada está ligado a um aumento significativo no risco de doenças cardiovasculares e mortalidade precoce. O consumo de 50 gramas de carne processada por dia pode aumentar o risco de doenças cardíacas em 42%. Além dos nitratos, as carnes processadas contêm altos níveis de sódio, o que contribui para o aumento da pressão arterial, um fator de risco significativo para doenças cardíacas. As gorduras saturadas presentes nesses alimentos também aumentam o colesterol LDL, colesterol ruim, criando um ambiente propício para a formação de placas nas artérias, o que pode levar à aterosclerose, eventualmente, ao infarto. Óleos hidrogenados e gorduras trans. As gorduras trans são formadas durante o processo de hidrogenação, no qual os óleos vegetais líquidos são transformados em gorduras sólidas, para aumentar a vida útil dos alimentos. Produtos como margarinas, bolos industrializados, biscoitos e fast food frequentemente contêm essas gorduras prejudiciais. As gorduras trans são especialmente nocivas à saúde cardiovascular. Pesquisas científicas mostram que as gorduras trans aumentam o colesterol LDL, o ruim, e diminuem o HDL, o bom, favorecendo a formação de placas nas artérias. Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine concluiu que a ingestão de gorduras trans está associada a um aumento significativo do risco de doenças cardíacas, elevando o risco de infarto e derrame cerebral. Além disso, essas gorduras contribuem para a inflamação sistêmica, prejudicando a função das células endoteliais e a circulação sanguínea. A gordura trans também tem um impacto negativo na resistência à insulina, o que pode desencadear ou agravar casos de diabetes tipo 2. De acordo com a American Diabetes Association, as dietas ricas em gorduras trans aumentam a inflamação e reduzem a sensibilidade à insulina, dificultando o controle do açúcar no sangue. Alimentos ultraprocessados. Alimentos como biscoitos recheados, fast food e refeições congeladas são classificados como ultraprocessados. Esses alimentos passam por um longo processo de industrialização, o que resulta na adição de substâncias químicas, corantes, conservantes e adoçantes artificiais, que podem prejudicar a saúde a longo prazo. Estudos têm mostrado que dietas ricas em alimentos ultraprocessados estão associadas a um risco maior de obesidade, doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Um estudo realizado pela Public Health Nutrition mostrou que as pessoas que consomem grandes quantidades de alimentos ultraprocessados têm maior probabilidade de sofrer de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. A alta quantidade de sódio e aditivos presentes nesses alimentos contribui para o aumento da pressão arterial, o que pode resultar em doenças cardíacas. Além disso, os açúcares e gorduras saturadas presentes em muitos alimentos ultraprocessados podem levar ao desenvolvimento de resistência à insulina, o que contribui para o aparecimento de diabetes tipo 2. Frituras em óleo reutilizado. A fritura é um dos métodos de preparo mais populares, mas os riscos para a saúde são elevados. Fritar alimentos em óleo reutilizado pode levar à formação de substâncias tóxicas, como a acrilamida, que é classificada como um possível agente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, IARC. Pesquisas mostram que a acrilamida, formada durante o processo de fritura a altas temperaturas, está associada ao desenvolvimento de câncer. Um estudo publicado no Food and Chemical Toxicology mostrou que a ingestão de acrilamida pode aumentar o risco de câncer de mama, ovário e fígado. Além disso, as frituras em óleo reutilizado aumentam os níveis de radicais livres no organismo, o que promove um estado de estresse oxidativo e acelera o envelhecimento celular. Além disso, as frituras elevam o colesterol ruim, LDL, e reduzem o colesterol bom, HDL, o que contribui para a formação de placas nas artérias e aumenta o risco de doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, AVC. O consumo excessivo de frituras também está relacionado à obesidade, uma das principais causas de doenças metabólicas e cardiovasculares.
Alimentos ricos em xarope de milho com alta frutose. O xarope de milho com alta frutose é amplamente utilizado em alimentos industrializados, como refrigerantes, doces, cereais e molhos. Estudos mostram que o consumo excessivo de frutose, especialmente em forma de xarope de milho, pode causar sérios danos ao fígado e aumentar o risco de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2. A frutose é metabolizada no fígado, onde pode ser transformada em gordura, levando ao desenvolvimento de fígado gorduroso não alcoólico, esteatose hepática. De acordo com um estudo publicado na Journal of Hepatology, o consumo excessivo de frutose está diretamente relacionado ao aumento do acúmulo de gordura no fígado, o que pode levar à resistência à insulina e aumento do risco de diabetes. Além disso, o consumo de grandes quantidades de frutose pode aumentar a produção de ácidos graxos e triglicerídeos no sangue, o que eleva o risco de doenças cardiovasculares. O xarope de milho com alta frutose também pode desencadear processos inflamatórios no corpo, contribuindo para a resistência à insulina e outras doenças metabólicas. Produtos lácteos ultraprocessados. Embora o leite e outros produtos lácteos sejam uma fonte importante de cálcio e proteínas, as versões ultraprocessadas, como queijos processados e sobremesas lácteas, têm muitos aditivos que podem prejudicar a saúde. O consumo excessivo desses produtos pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e câncer, além de contribuir para a inflamação no corpo. Estudos mostram que os produtos lácteos ultraprocessados são ricos em gorduras saturadas e sódio, que podem elevar os níveis de colesterol LDL e aumentar a pressão arterial. O consumo excessivo de gorduras saturadas também está associado ao aumento do risco de doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, AVC. Pães e massas brancas. Os pães e massas brancas, feitos com farinhas refinadas, têm um alto índice glicêmico e são rapidamente digeridos, o que causa picos de açúcar no sangue. Isso sobrecarrega o pâncreas e pode levar à resistência à insulina, um precursor do diabetes tipo 2. Estudos indicam que dietas ricas em carboidratos refinados estão diretamente associadas ao aumento do risco de diabetes e obesidade. De acordo com a American Diabetes Association, a ingestão de carboidratos refinados aumenta o risco de doenças metabólicas, como o diabetes tipo 2. Além disso, o consumo excessivo de pães e massas brancas pode contribuir para o aumento da gordura visceral, o que eleva o risco de doenças cardiovasculares e câncer. Doces e confeitos industrializados. Os doces industrializados, como balas, chocolates e bolos embalados, são ricos em açúcar e gorduras ruins. O consumo excessivo desses produtos está associado ao aumento do risco de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. O açúcar, especialmente em sua forma refinada, está diretamente relacionado ao aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue, o que favorece a formação de placas nas artérias e aumenta o risco de doenças cardíacas. Além disso, o consumo excessivo de açúcar também pode prejudicar a função imunológica, tornando o corpo mais suscetível a infecções. Sopas e molhos industrializados. As sopas e molhos prontos são ricos em sódio, conservantes e glutamato monossódico, mensagem, que podem causar uma série de problemas de saúde. O consumo excessivo de sódio está diretamente relacionado à hipertensão, um fator de risco para doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, AVC. Estudos demonstram que dietas com alto teor de sódio aumentam a retenção de líquidos no corpo, o que sobrecarrega o sistema cardiovascular e eleva a pressão arterial. Além disso, o glutamato monossódico, mensagem, é um excitante neural que pode desencadear dores de cabeça, reações alérgicas e até distúrbios comportamentais. Alimentos com conservantes e corantes artificiais. Conservantes como benzoato de sódio e corantes artificiais, como a tartrazina, estão presentes em muitos alimentos industrializados. Estudos mostram que esses aditivos podem causar reações alérgicas e estão associados a distúrbios comportamentais, como hiperatividade, especialmente em crianças. Além disso, esses compostos podem ter efeitos tóxicos a longo prazo. O uso de corantes artificiais e conservantes também está relacionado ao aumento do risco de câncer, com estudos sugerindo que a ingestão regular desses compostos pode aumentar o risco de câncer de fígado e rim. Alimentos embalados em plásticos tóxicos. Os plásticos, especialmente os que contêm bisfenol A, BPA, podem liberar substâncias químicas tóxicas que afetam o sistema endócrino.
O BPA é um disruptor endócrino, interferindo nos hormônios do corpo e alterando a função da glândula tireoide, o que pode levar à infertilidade e aumentar o risco de câncer. Pesquisas demonstram que a exposição ao BPA pode afetar o metabolismo, interferindo nos hormônios reprodutivos e no controle do peso. Além disso, estudos sugerem que o BPA pode estar associado ao aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e câncer. Agora que passamos por uma jornada detalhada sobre os perigos de alimentos inadequados e como esses itens podem comprometer sua saúde, é hora de refletir sobre o que foi aprendido. Em cada parte deste texto, vimos como uma alimentação imprudente pode afetar profundamente o funcionamento do corpo humano, desde a obesidade e doenças cardíacas até questões mais sutis, como problemas digestivos, desequilíbrios hormonais e até distúrbios emocionais. Mas, mais importante do que conhecer esses riscos, é tomar uma atitude consciente em relação às escolhas alimentares que fazemos no nosso dia a dia. Você se lembra de como começamos essa conversa? Perguntando se você já parou para refletir sobre o que está colocando no seu prato? O que você come pode parecer algo simples ou até mesmo trivial, mas, na verdade, as escolhas alimentares têm um impacto duradouro na qualidade da sua saúde. O que você come hoje pode definir o futuro do seu corpo, da sua energia, da sua saúde mental e do seu bem-estar geral. E, por mais que muitas doenças causadas por uma alimentação inadequada se desenvolvam lentamente, com o tempo elas podem se tornar irreversíveis, trazendo um sofrimento imenso. Este é um dos pontos cruciais que abordamos ao longo do texto, os danos invisíveis causados pela alimentação inadequada. Às vezes, não vemos os efeitos imediatos, e é por isso que muitas pessoas continuam consumindo alimentos processados, ricos em açúcares, gorduras trans e sódio. A percepção imediata de satisfação e prazer ao consumir esses alimentos pode mascarar o que está acontecendo internamente. No entanto, quando esses alimentos são consumidos em excesso, eles não apenas aumentam o risco de doenças como diabetes, hipertensão, câncer, entre outros, mas também prejudicam o equilíbrio interno do corpo de maneira mais sutil. Você já parou para pensar no quanto a alimentação pode afetar a sua microbiota intestinal? O desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins do seu intestino, por exemplo, pode afetar diretamente sua digestão, o seu sistema imunológico e até o seu estado emocional. Alimentos processados, ricos em açúcar refinado e gorduras, estão diretamente relacionados a um desequilíbrio na flora intestinal, o que pode prejudicar o funcionamento do sistema digestivo e afetar sua saúde mental, criando um ciclo vicioso de mais consumo de alimentos inadequados. Esse é o tipo de problema silencioso que muitas pessoas nem percebem, mas que tem um impacto direto em sua qualidade de vida. Além disso, discutimos como os alimentos ultraprocessados podem ter efeitos que vão além do físico, atingindo sua saúde mental. A conexão entre uma dieta rica em alimentos processados e o desenvolvimento de condições como depressão, ansiedade e estresse é algo que tem sido amplamente investigado por cientistas ao redor do mundo. Estudos recentes sugerem que dietas pobres em nutrientes e ricas em produtos industrializados podem afetar a química cerebral e, por conseguinte, o humor e o comportamento. Isso significa que a alimentação não é apenas um fator que afeta o corpo fisicamente, mas também a nossa mente e nossas emoções. A grande questão aqui é: por que continuamos consumindo esses alimentos sabendo dos riscos que eles oferecem? A resposta está em uma combinação de fatores sociais, culturais e de conveniência. A alimentação rápida e processada é, muitas vezes, a opção mais acessível e prática para quem vive em um ritmo acelerado, com pouco tempo para se preocupar com o preparo de refeições saudáveis. O marketing, também, desempenha um papel importante nesse cenário, promovendo produtos cheios de ingredientes artificiais e substâncias que estimulam o prazer imediato, mas que oferecem poucos ou nenhum benefício nutricional real. Portanto, o que fazer diante dessa realidade? A primeira atitude é tomar consciência dos efeitos prejudiciais que os alimentos inadequados têm sobre o seu corpo. A partir do momento em que você entende como esses alimentos impactam sua saúde de forma ampla e profunda, fica mais fácil tomar decisões mais informadas e saudáveis. O conhecimento é poder, e ele é o primeiro passo para transformar seus hábitos alimentares e sua saúde. Agora, imagine por um momento a sua vida em um futuro próximo, livre das consequências de uma alimentação inadequada.
Imagine como seria sentir-se mais energizado, com o sistema digestivo funcionando de forma otimizada, com mais disposição para o trabalho e atividades diárias, e com a sensação de bem-estar emocional que vem de uma alimentação rica em nutrientes. Você já pensou que sua alimentação pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar sua qualidade de vida e até mesmo aumentar a sua longevidade? Essa é a visão que gostaríamos que você levasse consigo após essa leitura. Na prática, como podemos realizar essa mudança? Primeiro, é importante escolher alimentos frescos, naturais e, sempre que possível, orgânicos. Ao diminuir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, você começa a dar ao seu corpo a oportunidade de se curar, se regenerar e de funcionar de forma mais eficiente. Não se trata de eliminar todos os alimentos industrializados de uma vez, mas de reduzir gradualmente sua presença na sua alimentação, substituindo-os por opções mais nutritivas. Um outro ponto importante é a preparação das suas refeições. Ao cozinhar suas próprias refeições, você tem total controle sobre os ingredientes que está utilizando e pode evitar os aditivos, conservantes e ingredientes artificiais que muitos alimentos prontos contêm. A cozinha caseira é um grande aliado quando o assunto é saúde. Além disso, um maior consumo de alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais e grãos integrais, pode melhorar significativamente a saúde intestinal e diminuir o risco de várias doenças. Outra prática fundamental para melhorar a saúde é o controle do consumo de açúcar. A ingestão de grandes quantidades de açúcar refinado está diretamente ligada ao aumento de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até alguns tipos de câncer. Embora o açúcar seja uma substância viciante, é possível reeducar o paladar e fazer escolhas mais saudáveis, optando por alternativas naturais, como mel, stevia ou até frutas frescas para adoçar suas refeições. Entretanto, embora a conscientização sobre os riscos de uma alimentação inadequada seja crucial, é importante lembrar que mudanças nos hábitos alimentares exigem tempo e paciência. Não se trata de fazer uma mudança radical da noite para o dia, mas de adotar um estilo de vida mais saudável de forma gradual, respeitando seu ritmo e seus gostos. A chave para o sucesso é a consistência e a persistência. Portanto, o convite que deixamos para você agora é simples, mas poderoso: assuma o controle da sua alimentação. Reflita sobre o impacto que as suas escolhas alimentares têm na sua saúde e no seu futuro. Cada refeição é uma oportunidade de cuidar do seu corpo e da sua mente. Ao tomar decisões alimentares mais conscientes e saudáveis, você não está apenas prevenindo doenças, mas também investindo em uma vida mais plena e de mais qualidade. Agora, mais do que nunca, você tem em mãos o poder de transformar sua saúde através da alimentação. Lembre-se de que cada escolha faz a diferença, e que, ao fazer essas escolhas, você está investindo na sua longevidade e no seu bem-estar. Isso não é um sacrifício, mas um presente que você dá a si mesmo. Por fim, convidamos você a refletir sobre uma última pergunta: você está pronto para mudar? Está disposto a investir no seu futuro e a dar ao seu corpo o combustível que ele realmente merece? A mudança começa agora, e você tem a capacidade de transformar a sua vida, um prato de cada vez. O caminho para uma vida mais saudável está ao seu alcance, e a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Pensem nisso e tenham uma excelente saúde. Até um novo vídeo.